Galera, vamos lá, boa tarde, vamos lá, mais nossa aula de hoje, da semana. Então, o pessoal está entrando, deixa eu abrir aqui o que o pessoal está falando. Manuela, Luan, Melissa, Ana Gabriele, tudo bem? Galera, tudo bem? Saudade de vocês. Hoje estamos de camiseta, ó. Nós estamos com vocês. Gostou? Pode, Celilda de rosa, só por vocês mesmo, né? Fala a verdade. Só por vocês. Você fala assim, nossa, Celilda gostar de rosa. Quando eu mostrar as fotos, você dá muito interesse, vocês ficam cuidando das minhas fotos, né? Pois é, essa daqui, ó, tá vendo essa aqui bonita aqui, ó? Essa aqui sou eu e maridão, essa bem aqui, ó. Essa aqui, ó, bem atrás de mim aqui, ó, é minha filha e meu genro. Aqui eles estavam, acho que aqui é em Lisboa. Essa, bem no cantinho aqui, assim, ó, é o meu marido logo que eu casei, tinha um cabelo tudo aqui assim, enorme, assim, ó, faz tempo, hein? Essa aqui atrás aqui de jaleco, imagina quem é? Quem? Sou eu, né? Mas, assim, aí vem umas fotos, assim, essa aqui de baixo aqui, ó, essa de cima é minha filha fantasiada. Essa de baixo aqui, ó, é eu lá em Bariloche, na Argentina, no meio da neve. Tem algumas fotos aí. Outra hora a gente mostra com mais detalhes, tá? Eu tô querendo saber demais da minha vida, tá, senhor Davi? Galera, apostila livro 3, tá? Frente B, página 647, ok? Migrações no Brasil. Meninos, vocês, primeiro que eu estranhei hoje, que não foi um, nem dois, vários alunos mandaram recadinho para mim, achando que a prova seria hoje, né, na minha aula. Não é hoje. Lembra que está agendada a nossa prova para ser dia 19, sexta-feira, a minha e a do Tiago, tá? Então, nós vamos fazer, a minha vai ter maior parte, né, porque eu tenho 2 aulas, e vai ter a parte dele, ok? Então, vai ser sexta-feira, vai estar abrindo às 14 horas, ok? Lá no Classroom, tá? Ou Classroom, sei lá. Ok? Então, a prova não é agora, não é hoje. E aí, o conteúdo, né? Eu acho que vocês já receberam, porque me pediram lá no caso lá da escola, mas o conteúdo são as paisagens naturais. Tudo que nós vimos de vegetação, tá? Tudo que nós vimos de vegetação geral e as paisagens, no caso, brasileiras, né? As formações vegetais brasileiras. Então, a gente vai falar de vegetação. E aí, a prova do simulado, semana que vem, que vocês têm um simulado dia 26, de humanas, aí eu vou estar cobrando esse assunto, tá? A parte de população e a parte de migrações, ok? Então, população, que nós trabalhamos até agora, crescimento da população, estrutura da população e migrações. Falando nisso, vocês assistiram a aula que eu gravei e postei para vocês? Vocês assistiram? Não, sim, ok, não, assistiram? Dá um oi. Assistiram, galera? Sim? Sim, professora. Então, tá. Então, eu gravei no meu quadro aqui, né? Porque eu tenho um pequeno quadrinho aqui em casa aqui. E aí eu gravei. Então, aquele conteúdo que nós vimos também, pirâmide etária, tá? Isso também vai cair na prova da semana que vem. Outra coisa, quem não viu, quem não recebeu, né? Também já está disponível. Eu abri no início da semana as atividades lá no SAI. E essas atividades no SAI, elas são de vegetações brasileiras, tá? Até mesmo como você fazer uma revisãozinha básica, e também valendo nota, sobre vegetação, tá? E aí depois vou passar de outros conteúdos para vocês, ok? Então, quem não fez... detalhe, eu vi, eu até mandei um recadinho para vocês, eu vi lá no relatório, lá das notas, porque sai um relatório para a gente, né? Quem fez, quem não fez, o acerto, se você teve que assistir o vídeo ou não, vem tudo no relatório. E tem alguns, não muito, mas um ou outro aluno ali não realizaram a atividade, tá? Não esqueça que isso vale nota. Então, você aí que não fez a atividade anterior, tá? Por favor. José, como que vê a aula? Gente, essa aula, ela tá postada
Tá postada, não está lá no portal lá? Quarta-feira, isso, postada, último tempo. Você vai entrar lá no portal do referencial, como você entra para assistir a aula, né? E aí você vai lá no dia, quarta-feira foi dia 10. Aí no dia 10, no nono tempo, tá essa aula gravada, tá? Isso, no nono tempo. Então, quem não assistiu, por favor, assista. Tranquilo? Vamos começar a nossa aula, galera? Tá? Então, vocês têm que prestar atenção nos recados. Eu mandei recado no grupo de vocês, tá? Gente, atenção, tá? Vocês não podem perder, assim, os recadinhos importantes. Aquele grupo lá que a gente tem lá, que eu mando o link para vocês, 647, Dani. Pois é, eu mandei naquele grupo. Ou não mandei? Mandei, né? Mandei sim. E vocês têm que estar olhando aquilo ali, tá? Aquilo que eu prometo que eu vou fazer, eu faço, galera. Então, não esqueça, tá? Quem tiver alguma dúvida, manda no privado para mim, alguma perguntinha. Então, vamos lá, gente? Quem tiver alguma dúvida, né, como sempre, pergunta por aqui, certo? Eu fiz um slide só, galera, mas nós vamos dividir esses slides para as duas aulas, tá? Então, eu não vou estar no caso, deixa eu ampliar aqui. Eu não vou, no caso, eu trabalhar tudo isso agora nessa aula, tá? Nós vamos estar trabalhando uma parte, vou falar de migrações internas, e na segunda aula eu vou falar mais de migrações externas, ok? Bom, vocês, não sei se vocês olharam, provavelmente não devem ter visto, no livro 4 de vocês, também ele vai falar de novo de movimentos migratórios. Só que aí ele vai falar, de maneira geral, das migrações do mundo, né? No caso, essa frente B, esse conteúdo aqui da página 647, ele vai falar dos movimentos migratórios internos e externos brasileiros, tá? Então, a gente vai estar falando de Brasil, ok? Bom, deixa eu começar aqui, né, com vocês. Deixa eu pegar uma canetinha aqui, tá? Bom, antes de eu começar, tem algumas coisinhas que eu ponho além aqui para vocês que não tem aí, né? Então, vamos lá diferenciar. Eu vou inverter a ordem da tua apostila. Ele começa com movimentos externos, certo? Daí ele coloca a imigração brasileira, põe ali uma descendente japonesa segurando um passaporte, mas eu vou começar com fluxos migratórios, migração interna no país, mais especificamente na página 649, aqui, tá? Aí depois, na outra aula, no segundo tempo, eu falo de migrações externas. De boa? Tá. Primeiro, o que seriam os movimentos migratórios? Então, quando a gente fala em movimento migratório, pessoal, é o que nós chamamos de mobilidade espacial ou deslocamento espacial da população. Ou seja, a população ela está saindo de um lugar e ela está indo para outro. E esse deslocamento, né, da população, ele pode ser classificado, né, de maneira geral, conforme o espaço, né, para onde que ele está indo ou ele está chegando, o tempo de permanência, quanto tempo que essa pessoa vai estar, e a forma de imigração. Isso aqui é importante vocês entenderem, tá? Então, primeiro, quando eu falo movimento migratório, quando eu falo migrante, eu estou falando da pessoa que se desloca de um lugar para outro, ou dentro ou fora do país. Diferente quando eu falo de imigração e emigração, como está aqui. Então, vocês têm que ter muito cuidado, porque numa prova, muitas vezes, eu sempre cito esse exemplo, né, porque eu acho que eu não vou esquecer nunca. Há alguns anos atrás, teve um tema do Enem, que foi no período que estava entrando muito haitiano no Brasil, né, que inclusive aqui o material fala e a gente vai estar falando. Né, vai ser, eu não me lembro se foi em 2012 essa prova, 2013, alguma coisa assim. E aí caiu como tema de redação do Enem, caiu sobre a composição, mais ou menos assim, né, a contribuição e o movimento dos imigrantes no Brasil. Então, ele estava falando, né, ele queria dizer, você tinha que falar dos haitianos que estavam chegando no Brasil naquele momento e tal, e outras pessoas que estavam chegando, né, todo o contexto disso. E aí, no dia depois da prova, muita gente, né, que eu encontrei na escola, falei, e aí, como é que vocês foram, né, no tema da redação? Nossa, super fácil, falando sobre imigração brasileira e tal. E aí, muita gente falou, nossa, saí super bem, falei do nordestino, chegando, né? Eu falei, meu pai, né, dançou, porque você falar de imigração nordestina, você está falando de pessoas localizadas dentro do Brasil, se locomovendo, você está falando de imigração, olha isso aqui, ó, de imigração interna.
E o tema da redação, ele estava se referindo de maneira geral sobre a migração externa. Você tinha que focar em cima de imigrantes, não era migração interna. Então, cuidado, que uma letrinha muda por total o contexto, né? Então, quando você fala da imigração por espaço de deslocamento, aonde que eu me locomovo, então ela pode ser uma migração externa ou interna. Quando eu falo migração externa, eu estou falando de quê? De país para país, né? Então, aí eu posso ter o imigrar e eu posso ter o emigrar. Ok? Olha, o que é o imigrar, ou imigrante, ou a imigração, né? Tem gente que troca, tá? Se você troca, né? Ai, meu Deus, sabe que eu não sei se é um ou outro, guarda algumas dicas. Quando você fala em imigrante, você lembra de interior, interno, né? Imigrante, interno, estou chegando. Emigrante, exterior, externo, estou saindo. Então, é lógico que uma pessoa que faz a migração externa, ela vai ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu vou embora do Brasil, né? Então, vamos supor que eu vou embora para o Paraguai. Nossa, que legal, né? Vou embora para o Paraguai. Tem muita gente que emigrou para o Paraguai, tá? A gente vai ver isso depois. Vou embora para o Paraguai. Olha, para vocês que ficaram aqui, eu sou uma emigrante. Eu saí do país. Quando eu chegar no Paraguai, para os paraguaios, eu serei uma imigrante. Eu estou chegando. Certo? Então, quando eu falo assim, gente, a gente vai ver a imigração brasileira, você tem que estar pensando que a gente está falando quem chegou do Brasil, né, que vieram de outros países e compõem a população. Quando a gente fala em imigração brasileira, eu estou falando dos brasileiros que foram para fora do seu país, ok? A migração interna, ela pode ser interregional ou intrarregional, né? Ela pode ser uma migração, a gente vai estar vendo agora, ou dentro da própria região, né? Por exemplo, eu saio de Campo Grande, vou morar, por exemplo, vou para Cuiabá, né? Ou eu saio do interior do estado aqui e vim morar em Campo Grande, né? Ou eu posso ter uma migração de região para região, né? Que seria tipo, sair aqui da região centro-oeste e vou morar lá na região sudeste, ou vou morar na região norte, ou para qualquer outro lugar, ok? Então, essa migração interna, ela pode ser dentro da própria região ou entre regiões. Aí nós vamos ver que teve um período que nós tivemos uma grande migração entre regiões, né? E que agora teve uma grande reduzida. Então, a gente vai estar vendo isso. O tempo de permanência, né? No caso, você pode ter uma migração definitiva, isso aqui é importante, que cai bastante isso, e muita gente erra por causa disso. Então, o que é a migração definitiva? Celeuza, eu vou embora, né? Estou indo embora, vou morar, meus pais vão morar lá na cidade tal, tá? Você vai morar numa outra cidade, isso é uma migração definitiva. Isso não quer dizer que você nunca mais possa voltar, né? De repente você arrependa e volta novamente. Então, a definitiva é aquela que você sai com o objetivo de você morar, ficar naquele lugar. Você pode ficar eternamente, ou, sei lá, em outro momento sair de novo. Já a migração temporária, que isso cai bastante nas provas, inclusive no Enem, seriam as migrações tipo a pendular, a sazonal, que o cara vai e volta todos os dias, ou algo semanal, ou algo que fica um período fora e depois volta. Isso é migração temporária. Então, dependendo do... Oi, amor? Então, no caso, tipo, os intercâmbios seria temporário ou definitivo? Porque, tipo, tem uns que dura, sei lá, 2, 3 anos. Na verdade, assim, se você for analisar uma migração para o intercâmbio, o cara vai, sei lá, passar 3 meses, sei lá, 6 meses lá nos Estados Unidos. Você faz uma migração temporária, ela é temporária. Só que no caso, como você está indo, né, de certa forma, para fora do país, quando você chegar lá, mesmo você sendo uma intercambiária, que você vai ser visto de forma diferente do que uma imigrante, você não deixa de ter feito uma migração externa. Então, na verdade, a tua migração, ela se classifica das três formas: no espaço de deslocamento, no tempo de permanência e na forma que você migrou. Certo? Então, você não tem que encaixar em um no outro. No intercâmbio, no caso, que você vai ficar um certo período, a gente poderia colocar com uma migração temporária. E não pode, isso não significa que não pode virar definitiva, tá? Ok? Aí, a forma de migração, ela pode ser espontânea ou forçada, né? Que eu não vou entrar muito profundo, que a gente vai falar muito de refugiados, aí eu estaria falando mais no livro 4, quando ele falar de migrações gerais, tá? O que é migração espontânea, né?
Vamos pensar entre países, no caso, tá? Eu estou saindo aqui do Brasil e eu estou indo morar no Paraguai. Eu estou indo no Brasil e eu vou embora lá para Portugal. Não, eu vou morar, por exemplo, lá na Austrália, vou morar sei lá onde, né? Onde você queira morar. Estou indo espontaneamente, ok? Então, eu sou uma emigrante quando estou saindo e quando eu chegar, eu sou uma imigrante. Mas se eu for forçada a sair, né? Ou porque eu tenho algum problema político, alguma perseguição religiosa, ou de repente na região onde eu moro, você tem uma guerra, ou eu estou morrendo de fome, se eu não for embora, eu vou morrer de fome, eu e a família. Essa migração forçada, aí ela entraria mais como refugiados. Então, imigrante e refugiado não é exatamente a mesma coisa, né? Então, por exemplo, quando a gente fala assim, a imigração na Europa, eu estou falando das pessoas que estão indo para a Europa de livre e espontânea vontade. Quando eu falo em refugiados na Europa, tá? Eu estou falando daquelas pessoas que foram obrigadas a ir para a Europa, ou poderia ter ido para outro lugar, porque elas estão pedindo refúgio, proteção. E isso vai ser importante na segunda aula de hoje, quando eu for falar dos venezuelanos. Porque tem venezuelano que fez uma migração espontânea, então eles estão chegando no Brasil como imigrantes, como tem venezuelanos que fugiram do seu país e pediram asilo político aqui. Aí eles estão fazendo uma migração forçada, eles são refugiados. Então não é a mesma coisa. Aí eu vou falar um pouco mais na hora que eu falar de migrações externas, ok? Então, a migração, ou dentro ou fora do país, ela vai se classificar conforme o seu deslocamento, o tempo de permanência que você vai ficar e a forma que você fez essa migração. Tranquilo, gente? De boa? Bom, aí dentro desses movimentos, vamos colocar de movimentos internos, tá? Nós vamos ter de vários nomes, né? Então, essas migrações, elas podem ser as internacionais, que eu vou falar imigração e refugiado, que é meu tópico da segunda aula de hoje, então eu não vou estar focando. O nomadismo, a gente quase não fala, mas o nômade, né, todo mundo sabe, são aquelas pessoas que elas se deslocam praticamente, né, em diversos lugares. Isso é muito comum, por exemplo, em algumas regiões da África, por exemplo, nas regiões de deserto, que você tem povos, né, que nem os tuaregs, por exemplo, que são povos nômades, né, que se deslocam, né, geralmente em busca de alimento, de água, né, ou diversas razões. E aí vem as migrações que nós temos que ver, que é o êxodo rural, as migrações pendulares ou diárias, a sazonal ou transumância, as intra ou interregionais e o êxodo urbano, tá? Êxodo urbano não é muito comum, mas a gente tem que falar rapidinho, tá? Antes, eu acho que eu nem coloquei específico, então eu vou falar rapidinho agora. O êxodo urbano é quando você... Êxodo, saída, todo mundo sabe. É quando você abandona a cidade e vem morar no campo. O mais comum de todos é você ter o êxodo rural, certo? Como nós vamos estar falando aqui, ó, tá? Então, o que seria... Depois eu falo vou terminar isso, eu explico o êxodo urbano. O êxodo rural, todo mundo sabe, eu falo que é um dos movimentos... É o movimento mais tradicional, o movimento migratório mais tradicional no Brasil, certo? E no mundo, né? Isso não é só Brasil. O êxodo rural não é só Brasil. Que é a saída, né? Êxodo é a saída do homem do campo, tá? Para a cidade, para morar. Olha, ele vai morar na cidade. Então, é uma migração definitiva, certo? Não estou falando daquele cara que mora no campo e vem, por exemplo, fazer uma atividade na cidade, trabalha na cidade e volta para o campo. Isso é uma migração, no caso, temporária. Ela pode ser diária, certo? No caso, galera, vou dar um exemplo aqui. Tem algumas, não sei se vocês conhecem, até o ano passado eu tinha um aluno que se enquadrava um pouco nisso, né? Mas seria mais ou menos assim. Vamos supor que você tem famílias, poucas, mas tem, que viveu a vida inteira no campo, ou no campo, e por alguma razão foi morar na cidade. E aí as pessoas geralmente vão para a cidade em busca de oportunidade, né? De emprego, parará, parará. E aí, depois de um determinado período, tem pessoas que querem retornar àquela vida do campo, né? Vida rural, né? Silêncio, aquela coisa mais de qualidade de vida. E geralmente são aquelas pessoas, geralmente, não sempre, são aquelas pessoas que já têm uma certa estabilidade, né? Que pode voltar para a zona rural. Então, tem pessoas que abandonam a cidade e faz um movimento contrário do êxodo rural. Ele abandona a cidade e vai morar no campo, né? Isso é êxodo urbano.
E aí, muitas vezes, ele mora no campo e, de repente, ele vem 1 ou 2 vezes por semana, faz uma atividade aqui na cidade e volta. Ele acaba fazendo uma migração temporária, certo? Quando eu falo êxodo rural, eu não estou falando daquela pessoa que mora lá na fazenda, e aí ele vem 1 vez por semana, faz alguma atividade e volta. O êxodo rural é o cara que vai embora, ele abandona o campo e vai morar na cidade, ele vai morar na cidade, ele passa a ser um morador urbano, ok? E o êxodo rural vai ser super mega importante, porque vai ser ele que vai ser o grande responsável pela urbanização, que é um dos conteúdos do livro 4, tá? Que é um dos conteúdos mais cobrados no Enem, ok? Então, êxodo rural é essa saída do campo para a cidade, certo? Supostamente ele vai em busca de oportunidades, que nem sempre acontece. Quando que acelerou no Brasil? Na verdade, o êxodo rural, ele começa mais ou menos na década de 40, tá? 40, certo? 30 para 40, mas 30 é muito pouco, nos anos 40. Já no governo de Getúlio Vargas, ok? E aí, na década de 50, com a industrialização no governo Juscelino Kubitschek, a cidade passa a ser muito mais atrativa. E as pessoas começam a abandonar o campo e vir embora para a cidade. Então, o êxodo rural brasileiro acelera após a década de 50, certo? E aí o Brasil passa a ser predominantemente urbano, como nós somos hoje, a partir da década de 70, né? Então, até a década de 70, a maior parte da população brasileira era rural, certo? Hoje ainda tem pessoas que abandonam o campo para a cidade? Sim, o êxodo rural não acabou no Brasil. Algumas regiões praticamente estabilizou, certo? Como região sudeste, tá? Onde você tem o sudeste numa média de 93% de população urbana, mas quando você vai para a região norte e nordeste, você tem numa média de 78% de população urbana. 78%, né? Então ainda você tem ainda um percentual razoável de pessoas no campo, ok? Então o êxodo rural ainda ocorre no Brasil, certo? Mas já teve uma ligeira redução. Então, não é um fenômeno tão forte como aconteceu nos anos 50, 60, 70 e até o início dos anos 80, ok? Quais são as causas? O que leva o cara a abandonar a fazenda, o sítio, a chácara e ir embora para a cidade? Concentração de terra, concentração fundiária. Por que a concentração fundiária? Porque as grandes fazendas geralmente não oferecem muito emprego, e a pessoa, como ela não tem como sobreviver, ela é obrigada a ir para a cidade em busca de emprego. A mecanização no campo vai ser fundamental, é um dos grandes responsáveis, por isso que industrialização está ligada também a êxodo rural, porque a tecnologia vai chegar no campo, certo? E a própria atração, né, exercida pela cidade. As pessoas acreditam que muitas vezes na cidade ele vai ter emprego, qualidade de vida, e que nem sempre isso acontece, tá? Então, movimento migratório êxodo rural, um movimento super mega importante no Brasil, que acelerou entre os anos 50 até a década de 70. Aí, a partir da década de 70, o Brasil torna-se urbano, mas o processo ainda vai persistir, como existe até hoje, de uma forma mais lenta, mas existe. Ok? Então, esse seria o êxodo rural. Outros 2 movimentos, e eu queria muita atenção de vocês aqui, porque muita gente troca esses 2 movimentos. O movimento sazonal e o movimento pendular, tá? O movimento, eu vou falar primeiro do pendular, que eu acho que é mais fácil. Eu falo que o movimento pendular, é o preferido hoje em provas, tá? Porque é um movimento migratório que mais ocorre nos grandes centros urbanos. Isso no mundo e no Brasil, ok? O que é a migração pendular? O nome pendular, ele lembra justamente o pêndulo de um relógio, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta, um pêndulo. Significa o quê? Que é uma migração diária, como nós vimos. Ela é diária, tá? Então, ela é algo nem temporária, ela é diária. A sazonal é mais temporária, eu faço um período, depois o período fico, ela é diária. Essa migração, ela ocorre quando uma pessoa, ela sai de uma cidade para outra, então ela migra de uma cidade para outra, migram entre cidades. Exemplo, vou dar exemplo aqui na nossa região. O cara mora em Terenos e todos os dias ele sai cedinho, vem trabalhar em Campo Grande. Trabalha o dia inteiro, final da tarde ele vai embora. Certo? Isso é uma migração pendular. Não estou falando, e nós temos vários exemplos na escola, daquela pessoa que mora no interior
e está morando aqui na cidade. Aí ele fez uma migração, tá? Está morando aqui. Ok? Pode até ser que seja uma migração, de certa forma, temporária. De repente vai ficar um ano, né? Mas provavelmente vai passar no vestibular e vai ficar mais tempo aqui. Ok? Como nós já tivemos vários casos aí no referencial e provavelmente deve ter nos terceiros anos aí de aluno que temos, né? Colegas aí que, na verdade, a família mora em outro lugar e está morando aqui. Aí, na verdade, isso não é uma migração pendular. A pendular é aquela que eu saio e volto. Certo? Então, eu moro em Terenos, trabalho em Campo Grande. Final da tarde, volto para Terenos. Ou seja, Terenos virou meu local de dormir. É por isso que a gente chama de cidade dormitório. Mas como as cidades cresceram, passou a ser muito comum também essa migração de bairro da periferia, tá, para o centro da cidade, para chegar ao trabalho, né, para o centro da cidade. Então, por exemplo, Campo Grande não é tanto assim, né? Mas vamos pegar um exemplo mais clássico. Eu pego São Paulo, capital. O cara, muitas vezes, mora lá no extremo da zona leste de São Paulo, né? E aí ele trabalha na região central de São Paulo. Cara, para ele sair lá do extremo leste, da zona leste, né? No extremo da zona leste, para o centro da cidade, de repente ele vai ter que pegar a condução lá 4h30, 5 horas da manhã, vai ter que pegar um ônibus, um trem, um metrô, andar algumas quadras a pé e tal, para ele chegar no local de trabalho. Desculpa. E aí o que acontece? Ele demora tanto tempo para ele vir, para ele chegar ao trabalho, que é lógico que ele vai ter que ficar o dia inteiro lá, certo? E aí quando ele sai do trabalho, vamos supor, encerra o expediente dele de 6 horas. Aí ele vai demorar mais 2, 3 horas ou até mais para chegar no local de trabalho, certo? Então, praticamente, a casa dele virou um local apenas para dormir. O cara dorme, chega à noite, toma banho, come alguma coisa, ajeita alguma coisa para o outro dia, para ele comer, geralmente ele leva a marmitinha dele, né? E aí o que acontece? Ele começa tudo de novo. Isso é uma migração pendular, cara, é a mais cobrada hoje em provas, certo? E ela ocorre muito em áreas conurbadas. Por quê? O que é uma área conurbada? É quando você tem uma união física entre duas ou mais cidades. As cidades, elas grudam de tal maneira, então eu posso morar em Osasco e trabalhar em São Paulo, certo? Ou eu posso, por exemplo, morar em São Paulo e trabalhar em Guarulhos. Ou eu posso, de repente, eu moro em São Bernardo e trabalho em São Paulo. Então, todos os dias eu faço essa migração. Quanto mais próximas as cidades conurbadas, mais faço essa migração. Mas, por exemplo, Campo Grande não tem área conurbada, não tem nenhum município grudado com Campo Grande, mas a gente tem o pessoal de Cidrolândia que vem trabalhar aqui, a gente tem o pessoal de Terenos que vem trabalhar, tem pessoal de Ribas que vem, ou daqui que vai trabalhar em Ribas, certo? Isso é uma migração pendular, ok? Já sazonal, o que significa a palavra sazonal? Sazonal é periódico, tá? Periódico, temporário, certo? Eu saio, fico um período fora e depois eu volto. No Brasil, a migração sazonal mais marcante é no sertão do Nordeste. Por isso que a gente chama essa migração, como eu coloquei aqui no começo da aula, aqui, ó, ela é chamada de sazonal ou transhumância, certo? É o nome dado a essa migração sazonal no Nordeste brasileiro. Então, o que o cara faz? No auge da seca, lá no sertão, ele não tem trabalho, ele não tem alimento, ele não tem como sobreviver. Aí, o que ele faz? Muitas vezes ele deixa a família com o mínimo necessário, e aí ele migra para trabalhar na zona da mata. Ora, onde que é a zona da mata? A zona da mata é no litoral, geralmente cortando cana. Só que o corte da cana não é o ano inteiro, é época de safra. Então, eu saio dessa fazenda, cortei, vou para outra, cortei, vou lá, o período do corte da cana, exemplo. Certo? Acabou a época da colheita, juntei um dinheirinho, aí eu volto para o sertão, fico um determinado período com uma renda, e aí quando tudo começar de novo, eu saio. Isso é uma migração sazonal. Sazonal, ela é periódica. Eu vou, fico 2, 3, 4, 5, 6 meses fora e volto. Aí fica um período. Depois eu vou lá, fico lá 3, 4 meses, volto. Isso é migração sazonal. A pendular, ela é diária ou muitas vezes semanal, tá? Por exemplo, talvez alguns pais de vocês tenham essa questão. Viaja, por exemplo. Então, segunda-feira cedinho, ele viaja para o interior ou para outras cidades, e aí, de repente, quinta, sexta-feira, ele volta para casa.
tem muitos professores, não sei como está agora, né? Agora não deve estar fazendo por causa do Covid, mas tem muitos professores que fazem migração pendular. Mora em Campo Grande e ia toda semana, em alguns dias certos da semana, dar aula, por exemplo, em Dourados, né? E aí voltava, repetia no mesmo dia, voltava, ou ia lá, ficava um dia, dormia uma noite, dava mais aula e voltava. Isso é uma migração pendular. Gente, essas migrações, a grande causa seria a pendular, questões econômicas, as pessoas vão em busca de trabalho. E a sazonal também. Um detalhe. Na migração sazonal, eu poderia citar como um exemplo aqui no nosso estado, na região do Pantanal. Uma coisa interessante é que essa migração sazonal, muitas vezes, ela tem um fator físico que influencia. Ou secas, ou inverno rigoroso, ou cheias. Então, por exemplo, no Pantanal, em lugares que você tem extremas cheias, na época da cheia, as pessoas elas migram de lugar, de repente elas vão para as regiões mais altas, certo? E aí, depois que termina o período das cheias, ela retorna para o local de origem. Não deixa de ser uma migração sazonal. Ok, gente? Perguntas, galera? De boa? Não estou falando nada, estou indo, hein? Oi, fala. Quem tá falando? É o Enzo, pro. É porque eu não estou vendo aqui o chat. Fala, Marcos. Perguntaram aqui se seria como os mexicanos com os Estados Unidos, que eles migram para lá pelo trabalho. Não. Mexicano ir para os Estados Unidos, eu não vou focar muito isso, mas lá no livro 4 a gente vai falar dessas migrações do México também. Mexicano para os Estados Unidos é uma migração externa. Eles, na verdade, eles emigram do México, eles saem do México, certo? Na verdade, eles tentam sair, né? E aí os sul-americanos que não querem a sua chegada. Porque, no caso, na fronteira entre México e Estados Unidos, não existe essa coisa de ir e vir, não existe, certo? Então, no caso do mexicano ir para os Estados Unidos, é migração externa, não é essa, não, tá? A migração sazonal, ela acaba sendo uma migração interna, entendeu, gente? Professora? Oi, Maria. E o pessoal do Rio Grande do Sul que vai lá para o Uruguai, para a Argentina trabalhar e volta? Então, se ele vai, né, como são países do Mercosul, tem uma maior facilidade, né, de se deslocar. Tem alguns empregos, algumas funções que são, você faz uma migração sazonal, é temporária, de repente o cara vai lá, fica lá 1 mês, 2 meses, aí ele volta. Na verdade, ele não foi morar nos Estados Unidos, né? No Uruguai ou na Argentina, ele não foi morar. Se ele fosse morar, ele emigrou. Aí seria uma migração sazonal, só que uma migração sazonal externa, entre países. Aí é outra coisa, mas a pergunta, né, que o Enzo estava falando, do cara que sai do México e quer ir lá para os Estados Unidos para morar nos Estados Unidos, aí não é sazonal. Ele vai para querer ser uma migração permanente, mas ele não consegue muitas vezes nem entrar, né? Ok? Aí, no caso, pode se enquadrar, tá? Mais alguma pergunta? Então, ó, fechando. Migração pendular, diária ou semanal, certo? Onde eu saio da minha cidade, vou para uma outra cidade próxima, grudada, certo? Para trabalhar e retorno à noite, ok? Ou, se eu moro muito distante do centro, o tempo que eu me desloco da periferia até o centro é tão grande que é como se eu tivesse migrado, viajado, tanto para ir como para voltar. Isso é migração pendular. Cara, presta atenção, falou em migração, setinhas que vai e que volta, áreas conurbadas, sabe? De maneira geral, não tem outra sem ser migração pendular, tá? Não tem outra. Então, só tem que ter cuidado se é isso realmente que ele está perguntando, né? Muitas vezes ele não está perguntando querendo saber a migração, mas qual é o fator que está levando, né? Ok? Bom, aí outra migração, aí as interregionais, né? Essas aqui, eu vou começar, se porventura não conseguir terminar dentro do tempo, né? Nós temos, pelo meu relógio aqui, 6 minutos, que até 3h15. E eu termino antes na outra aula, tá? Essa migração interregional, ela é muito importante, e toda vez que ela aparece, geralmente ele mostra muitos mapas de migrações que na tua apostila não tem esses mapas, né? Como eu coloquei aqui para vocês, ó, certo? Esses mapinhas, ok? Cheio de setinha, aí eu falei, meu Deus, o que é isso, né?
O que vocês têm que fazer? Por isso que é interessante você pegar esses slides aqui que eu mando. Essas setinhas, sempre, lógico, né? O início da seta é de onde está saindo e, lógico, eu estou me deslocando. Quanto mais larga for a seta, maior é o fluxo de pessoas. Perceba que essas migrações, olha só, conforme as décadas, elas foram mudando de lugar, certo? Foram mudando. Perceba que algumas regiões são tradicionais de saída, como olha Nordeste. O Nordeste sempre foi de saída e permanece ainda como saída. Apesar que hoje diminuiu muito, hoje tem um outro tipo de imigração para lá. Mas, por exemplo, olha aqui, ó, Norte e Centro-Oeste, que nos anos 50 e 60 quase não atraía, começa a atrair mais entre os anos 60 e 70 e depois na década de 70 e 80. Então, isso que eu vou falar, eu vou explicar aqui primeiro, depois eu volto no mapinha. Se porventura eu não conseguir terminar, eu termino na próxima aula, né? No último tempo. Então, vamos lá. Essas migrações interregionais, então, ó, interregionais, entre regiões. Se for intra-regional, é dentro da própria região, como eu falei. Morar em Dourados e morar em Campo Grande. Sou lá de Cacilândia, sei lá, fui morar sei lá onde. Entendeu? Ou dentro da própria região é intra-regional. Interregional entre as regiões. Ela, na verdade, ela foi marcante durante toda a nossa história. Então, toda vez que você fala nessa migração, você tem que fazer uma relação com algum ciclo econômico, ok? Então, quais são os ciclos econômicos? Começa com mineração, o ciclo da borracha, café. Então, por exemplo, o ciclo da mineração, quando eu falo mineração, estou falando do século XVIII, principalmente no século XVIII, né? Então, o ciclo da mineração contribuiu para pessoas migrarem de diversas regiões e irem para outras regiões. Exemplo, quando você fala, por exemplo, quando você fala em ciclo do ouro, todo mundo pensa em Minas Gerais. Mas, por exemplo, a região do Centro-Oeste também participou do ciclo do ouro no estado do Mato Grosso e Goiás. Então, cidades como, por exemplo, Cuiabá, surgiu por causa da mineração. Significa que as pessoas saíram do Sudeste, foram para o Mato Grosso atrás do ouro. Então, eles fizeram uma migração entre regiões, certo? Ciclo da borracha, a mesma coisa. Ciclo da borracha aconteceu na Amazônia, no final do século XIX, início do século XX, e muita gente saiu de diversas regiões, principalmente do Nordeste, para trabalhar nos seringais, né? Então, ela fez uma migração interregional. Ciclo do café em São Paulo também, muita gente migrou, inclusive, praticamente lá nos anos 20 e 30, com a decadência da cana-de-açúcar no Nordeste, muito nordestino já começa a migrar em busca de trabalho nas lavouras do café, né? Só que na época a gente vai ter mais o uso da mão de obra dos imigrantes, né? Depois dos escravos, que a gente vai falar depois. Então, esses ciclos econômicos, nós tivemos na história mineração, borracha, café, e outros ciclos, né? Drogas do sertão e tal, contribuíram para ter uma migração regional, mas não era tão marcante. Quando que, na verdade, a gente começa a ter maior parte dessas migrações? Quando a imigração ela cai a partir de 1934, certo? Quando Getúlio Vargas, vou falar na próxima aula, cria uma lei chamada Lei da Cota, onde restringe a entrada de imigrantes. E aí, a partir do momento que o imigrante não está entrando mais, né, para trabalhar, principalmente nas lavouras do Brasil, a gente começa a ter outros grupos migrando dentro do próprio país, fora que a gente começa a ter, né, uma maior integração entre as diversas, essa maior integração nas diversas regiões. Então, as pessoas saindo de uma região indo para outra, tá? Quais são os principais períodos? Gostaria muito que vocês guardassem isso, porque isso cai, galera. A década e o que teve naquela década que as pessoas estavam indo para aquele lugar, certo? Então, eu coloquei década de 50, entre 50 e 60, 70 e 80, 70 e 80, tem dois aqui, contexto, e aí no 2000, que já é outra questão. Então, década de 50, após a década de 50, o que nós vimos? Nesse período aqui, a gente vai ter a industrialização, tá? Eu vou começar, tá, gente? Que aí eu vou passar, porque vocês têm aula de história agora, né? Eu vou ter a industrialização concentrada na região sudeste, certo? E aí, principalmente em São Paulo, vai ser esse período, galera, que você vai ter aqui, ó, nos anos 50 aqui, ó, grande quantidade de nordestino migrando aqui, ó, para a região sudeste por causa das indústrias, certo?
Só que também entre a década de 50 e 60, como eu coloquei aqui, só vou falar desses dois, tá? Eu depois continuo. Eu vou ter a construção de Brasília. Não esqueça que Brasília foi construída no final dos anos 50, né? E foi inaugurada em 1960. E muitos nordestinos de outras regiões migraram para a região do Distrito Federal, os chamados candangos, trabalhar aqui na construção de Brasília, aqui, ó, do Distrito Federal, certo? Então, essa migração, você fala, por que nos anos 50 eles vieram para o Centro-Oeste? Construção de Brasília. Por que eles vieram para o Sudeste? Principalmente em relação à industrialização. Galera, eu vou parar por aqui, porque senão eu vou atrapalhar a aula de história, eu não quero atrapalhar a aula de história, vou estar fechando. E aí, coloca o nome de vocês, tá? Isso. E aí, na próxima aula, eu vou voltar o mesmo slide, ok, galera? E aí, nós vamos eu termino esse pedacinho e já vou para a migração externa, tá? Ok? Tranquilo, gente? E aí, quem tiver alguma perguntinha, se ficou, não deu tempo de fazer, no finalzinho da outra aula, que a gente tem um tempinho maior, eu respondo. Tá ok? Então tá, quem vai saindo, vamos sair, né? Quem vai... Vocês têm aula agora com o Adriano, né? Tá? A gente se vê daqui a pouco. Beijo, vou esperar vocês saindo. Tá? Quem tiver alguma perguntinha... Tchau. Beijo! Tchau, não! Até mais. Até logo. Daqui a pouquinho a gente se vê. Vai, deixar você, pessoal, colocar aqui os nomes aqui. Isso, todo mundo bonitinho, garotos inteligentes. Vamos lá. Depois eu vou ler as maravilhas que vocês escrevem, tá? Vamos lá, galera. Então tá, gente, vou desligar a nossa gravação aqui, tá? Não vou desligar não, senão o nome de vocês não aparece. Vai lá. Terminaram? Todo mundo colocou o nome? Boa? Oi, amore, todos? Vai lá, põe aí. Só encerra a gravação e aí ele não coloca o seu nome. Todo mundo? Então tá. Tá bom. Então daqui a pouco a gente volta, tá, gente? Vou estar encerrando a gravação. Vou dar só mais um tempinho aí, tem algumas pessoas que vai que de repente ficou. Tá? Já encerro. Beijo, gente. Vou desligar. Então, a gente se vê na próxima aula, tá? Gravando a nossa aulinha, ok? A gente volta no outro tempo, continuando as migrações internas e a migração externa, tá? Um beijo, tchau, tchau.